Quando a gente pensa numa pessoa que se diz um praticante de espiritualidade, geralmente a gente encontra assim alguns adjetivos, né, ou algumas qualidades que essa pessoa tem. Ele deve meditar, orar, queimar incenso, cantar mantras, sabe essas coisas que a gente geralmente faz, né, quando está nesse caminho. Então, geralmente, essas são definições de uma pessoa espiritualizada, mas tem uma que muitas vezes ela acaba sendo esquecida e que é talvez até mais importante do que todas as outras. Uma definição ou uma qualidade que todos aqueles que se dizem buscadores espirituais ou ainda pessoas espiritualistas precisam ter, precisam desenvolver, e sem a qual todo o resto ele ainda fica assim num banho-maria. Essa qualidade chama-se responsabilidade. E mais do que isso, hoje eu vou trazer para você um entendimento de como que a gente pode compreender essa responsabilidade em 4 níveis diferentes a partir da visão do xamanismo andino sul-americano. Olá para você que me escuta, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, professor de autoconhecimento e hoje eu quero trazer para você assim novos pontos de vista e novas percepções a respeito dessa qualidade que a gente precisa desenvolver, que é a responsabilidade e a autorresponsabilidade, e principalmente embasada nas 4 níveis de consciência conforme os xamãs da América do Sul e Central trazem para nós. Tá? Isso vai ajudar você a perceber aonde você precisa se fortalecer e aonde talvez tenha algum ponto cego na sua percepção e na sua visão de mundo e que precisa ser corrigida. Bem, os xamãs basicamente dividem o mundo em 4 etapas, mas isso você tem que entender que é uma forma simplista da gente compreender, embora seja muito eficiente. E o nível mais elevado de consciência dentro desse conhecimento é o nível do espírito. Como é que eu posso entender o nível do espírito? O espírito é o todo, é tudo. Tá? Sou eu, é você, é a natureza, é o universo, são as estrelas, é o vento, é a água. E a gente deve compreender então que tudo aquilo que nós fazemos deve buscar ser um ato, uma ação que procure nos deixar em comunhão com o todo de alguma maneira. Claro que isso tem vários desdobramentos. Alguns a gente pode compreender assim de maneira simplificada no nosso dia a dia, né? Então, a partir do momento em que eu estou agredindo uma pessoa, dentro do nível do espírito ou nível da águia, eu também estou agredindo a mim mesmo, porque somos todos parte do mesmo caldo quântico, né, como diria a física. A partir do momento em que, por exemplo, eu jogo lixo na rua, ou simplesmente eu não me torno responsável pelo meu lixo, vamos chamar assim, podendo fazer coisas mais criativas, com a minha compostagem, por exemplo, eu poderia estar me tornando ainda mais responsável e poderia estar atuando de forma mais direta com o todo. Quando eu entendo que o todo também se reflete na poluição ambiental, quando o todo também vai ser um reflexo dos meus pensamentos, das minhas atitudes e que tudo faz parte de quem nós somos, tá? Isso já é um primeiro nível de percepção e talvez o nível mais elevado dentro desses 4 pilares. Eu e a criação somos apenas uma coisa só. Provavelmente você já ouviu falar desse nível, mas é claro, o que significa ser responsável? A gente precisa praticar, a gente precisa colocar em ação e nós precisamos internalizar que quando os problemas surgem na nossa vida, a pergunta-chave não é o que eu fiz de errado para merecer isso, que essa é a pergunta da vítima. Mas a pergunta de uma pessoa responsável é por que essa situação está acontecendo comigo nesse exato momento da minha vida. Então a gente entende que estamos conectados com o todo e que o todo, na verdade, ele trabalha de maneira ativa para refletir aos nossos próprios estados de consciência e nos ajudar no nosso próprio desenvolvimento e evolução. O segundo desses níveis é o nível do beija-flor, do colibri, ou a gente poderia chamar do nível da alma. A alma, ela tem uma diferença em relação ao espírito, porque o espírito é tudo, tá? É o que no Ocidente a gente poderia chamar de Deus. Embora Deus seja uma palavra meio carregada assim já de condicionamentos, né? Porque em geral a gente aprendeu lá nas aulas de catequese, né, que Deus é o velho, né, que está lá no céu em algum lugar, né? É uma consciência humana que está lá castigando os pecadores aqui. Então Deus é a energia criadora universal, é o todo.
E a alma é quando esse todo ele se fraciona. A gente pode dizer que a alma é apenas uma molécula do todo, é uma gota no oceano. Quando que nós praticamos a responsabilidade pela nossa alma? Sim, quando a gente faz as nossas meditações, quando a gente faz as nossas orações, quando nós fazemos os nossos rituais. Esses rituais podem ser em grupos ou os nossos rituais individuais no nosso dia a dia, na nossa vida. Tá? É quando nós vivemos em busca dos nossos sonhos, quando nós estamos trabalhando pelo nosso propósito, quando nós trabalhamos com o nosso autorrespeito, tá? Que é quando a gente impede que as engrenagens sociais passem por cima daquilo que realmente é importante e é relevante para nós. Então, trabalhar com a responsabilidade da alma significa entender que cada pessoa é um ser único, que cada um de nós está numa jornada, que muitas vezes a jornada da outra pessoa não é a minha, e mesmo assim a gente não julga, não critica e não condena. Porque cada um de nós tem o nosso espaço, mas responsabilidade no nível da alma significa entender que, embora eu tenha certos impulsos que são latentes à minha própria natureza, se eu não colocar em ação coisas que o mundo muitas vezes nos possibilita, né, uma filmadora, um YouTube e uma inspiração para colocar isso em ação, né, fazer coisas para que eu possa viver o propósito da minha alma, por exemplo, isso não vai acontecer. Tá? A responsabilidade, gente, é importante entender assim, é sempre colocar em ação, fazer coisas que nos levem em direção àquilo que é importante para nós. E entender que o nosso karma, ele é o resultado direto daquilo que nós fazemos. Não karma como castigo, mas como consequência daquilo que nós empenhamos. O terceiro desses níveis é o nível da mente, né, ou como chamam os xamãs, é o nível do jaguar. Como é que a gente pode compreender a responsabilidade no nível da mente? É que eu sou responsável pelos meus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, né, se aqui dentro de casa, se a Valéria pisa no meu pé, tá? Bom, ela escorregou, né, e pisou no meu pé, mas a minha vontade de me sentir vítima, de me sentir agredido, de ferir, de machucar, de ficar chateado, ofendido, triste, com raiva, isso é meu. Os pensamentos que eu tenho a partir desse momento, eles são meus. As emoções, elas são minhas. A dor emocional que eu vou sentir nesse momento, ela é minha. Claro que se alguém pisa no meu pé, existe uma dor física, sim. Mas a maneira como eu vou administrar os meus pensamentos e as minhas emoções diante daquilo que o mundo externo traz para mim é minha responsabilidade. Então, entender a responsabilidade no nível do jaguar também significa que, embora às vezes o mundo ele esteja, de certo modo, seguindo um ritmo meio, vamos chamar assim, é uma ordem no caos, né? A gente pode ver isso aqui em 2021, tem uma ordem cósmica no meio do caos que a vida humana se tornou. Como eu vou viver diante desse caos? É totalmente meu. Se eu vou me entregar a uma depressão, a uma tristeza, se eu vou me sentir acuado porque nós estamos em recessão econômica, porque os empregos estão diminuindo, por isso, por aquilo, bom, tem coisas acontecendo para o lado de fora, sim, mas a responsabilidade de agir, de mudar minhas crenças pessoais, de mudar a maneira como eu me sinto diante disso tudo, isso é responsabilidade minha. Não posso esperar que o governo, que as nações, que o clima ou que qualquer outra coisa esteja em ordem para que eu possa me sentir bem a partir disso, tá? Então a responsabilidade no nível da mente e das emoções significa que nós somos os donos disso que está acontecendo aqui. Que embora eu não possa controlar o lado de fora, tá? E realmente o lado de fora é sempre imprevisível, né? 2020 ensinou isso para nós muito bem. O lado de dentro sempre parte de mim. E eu posso fazer com ele aquilo que eu bem entender. E por último, né, e não menos importante, a gente tem o nível do corpo físico, ou o nível da serpente, como os xamãs denominam. Eu considero que esse é um momento muito importante para a gente falar no nível da serpente, porque o nível da serpente significa sobrevivência, significa muitas vezes ações de vida ou de morte. A gente tem a nossa sobrevivência e tem a ação que eu faço para que essa sobrevivência aconteça. Sobrevivência no nível da serpente tem alguns pequenos desdobramentos, mas nesse momento eu quero que você preste muita atenção
quando a gente fala principalmente em termos de alimentação. O que é que eu estou ingerindo? O que é que eu estou comendo? O que é que eu estou colocando nesse veículo físico, que é o meu veículo de manifestação, é a extensão da minha alma aqui na terceira dimensão, e que me torna responsável ou não por aquilo que acontece aqui dentro de mim. Esse vídeo agora ele vai ter um complemento seguinte, onde eu vou falar muito mais sobre alimentos intoxicantes. Mas nesse momento eu quero que você entenda o seguinte: a sua saúde não é responsabilidade do seu médico, ela é sua responsabilidade. A maneira como esse corpo está ágil, inteligente, saudável, é claro, forte, enquanto você está envelhecendo e você consegue se manter jovem, é sua responsabilidade. A qualidade dos alimentos que você coloca para dentro é totalmente responsabilidade sua. E por que é muito importante a gente entender? Porque no vídeo seguinte, quando eu falar muito sobre os 3 venenos que a gente está acostumado a consumir na nossa alimentação, uma coisa que a gente ouve muito das pessoas, né, quando a gente fala sobre os intoxicantes é: é tão difícil eu me livrar deles. Eu tenho isso em todos os lugares. Se eu mudar isso, poxa, eu não vou, as pessoas da minha família não vão me entender. E elas dão para nós uma série de justificativas para continuarem se mantendo onde elas estão. Justificativa e responsabilidade são coisas completamente diferentes. Tá? Inclusive tem um ditado do mesmo xamanismo que diz assim: ou nós temos aquilo que nós queremos, ou nós temos justificativas para não ter. Tá? Então é muito importante você gravar isso. Responsabilidade pelo corpo físico significa selecione os alimentos que você está consumindo. Faça exercícios diariamente. A gente sabe que tem que tomar banho todos os dias e é muito interessante que eu escuto pessoas colocando o que tem de melhor no seu automóvel, o melhor óleo, a melhor gasolina, o melhor posto da cidade, mandam o carro ser lavado toda semana, mas elas continuam consumindo porcaria no seu sistema. Continuam adoecendo e não assumem a responsabilidade pela mudança. A sua saúde é com você. Se você tem determinados distúrbios na sua saúde, você está criando essa realidade física. Se você consome alimentos intoxicantes, naturalmente o seu corpo vai responder na mesma medida. Tá? Então esse vídeo relativamente curto, ele contém um ensinamento e ele contém, é claro, um alerta. Responsabilidade é um dos pilares da espiritualidade. Porque o que a espiritualidade ensina para nós é assim: você constrói o seu mundo conforme todas essas pequenas estruturas que eu falei para você. E responsabilidade é ação. Tá? É ir para o mundo. Dentro do nosso estudo de 4 princípios de vida, a gente vai estudar a responsabilidade como o propulsor do nosso terceiro chakra, do nosso próprio poder pessoal. Quando nós não assumimos a responsabilidade por algo, em qualquer nível, o nosso terceiro chakra ele entra em colapso. Então, tomar atitudes, fazer coisas de maneira corajosa, inclusive. Essa coragem, muitas vezes, está em quebrar os paradigmas da sociedade, do todo, né, conforme as crenças sociais. Esses paradoxos, muitas vezes, a gente tem que quebrar em pequenos crenças que nós temos a respeito da nossa própria espiritualidade. Muitas vezes é colocar para as pessoas na nossa família, no nosso grupo, verdades que elas ainda não querem ouvir, mas que são verdades e precisam ser ditas. E entender a verdade sobre a maneira como o nosso mundo se alimenta, tudo isso é parte do nosso próprio poder pessoal. Então, poder pessoal é uma coisa que a gente conquista, que a gente alimenta continuamente. E a responsabilidade é fator número 1 em todos esses 4 níveis para que a gente possa alicerçar e fortalecer isso ao máximo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa colocar isso em prática no seu dia a dia hoje, não amanhã, agora. Tá? Se você tem dúvidas, escreve aqui para nós, comenta, manda para aquelas pessoas que ainda não têm essa compreensão. Quem sabe aquele seu grupinho, né, de pessoas que acham que a vida dela está acontecendo assim porque é o karma, né?
E ela está se isentando de assumir que a vida dela é uma cocriação dela. Isso pode ajudar e pode ser útil nesse momento da vida dela, tá bom? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima.